Apocalipse, capítulo 8. Pode abrir na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 8. Os primeiros 8 versículos deste capítulo 8, os primeiros 6 versículos, primeira meia dúzia de versículos, Apocalipse 8, de 1 a 6, é o final do bloco dos 7 selos. Então nós temos aqui nos versículos de 1 a 6, o sétimo selo. O sétimo selo. A abertura dos 7 selos começou no capítulo 6 e foi com o 6º selo até o capítulo 7, que nós vimos domingo. E hoje no capítulo 8, vemos no início desse capítulo o 7º selo, que é a preparação das 7 trombetas. E depois nos outros versículos, já as primeiras 4 trombetas que serão tocadas aí durante os 7 anos da grande tribulação, no momento certo em que os eventos que estão registrados para acontecer ao toque dessas trombetas acontecerão na face da terra. Aleluia. Muito bem, então, antes vamos ler então todo esse capítulo 8 em oração, como estamos agora na presença do Senhor. Preparados? Todos juntos? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva de fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. E morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a 1/3 parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e na sua 1/3 parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia
que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Aleluia. Muito bem. Os primeiros 6 versículos, então, foi o 7º selo, e o 7º selo foi a preparação das trombetas. Com a abertura deste 7º selo, vamos ver o próximo slide, né? Vamos repetir no próximo slide só o versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Repitam. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Terremoto no singular, né? Esse foi o 2º terremoto. Alguns terremotos vão acontecer, estão profetizados para acontecer dentro desses 7 anos da grande tribulação. Nós vamos ver um por um desses terremotos depois ao final, aqui durante o nosso estudo do Apocalipse. O primeiro terremoto foi no 6º selo e o 2º terremoto no 7º selo. Esses 2 selos, então, já registram a existência de 2 terremotos na terra durante esse período da grande tribulação. Mas o objetivo do 7º selo é conduzir então ao tempo das 7 trombetas. As 7 trombetas estão aqui nesse bloco 2. O bloco 1 foram os 7 selos. O bloco 2, as 7 trombetas, começa então aqui no capítulo 8 que nós lemos, no versículo 7. Mas as 7 trombetas, todo o texto referente às 7 trombetas vai até o capítulo 15, versículo 8. Tá? Esse texto todo registra os acontecimentos ligados a essas 7 trombetas. Vamos ver a divisão desse bloco 2. Ele tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução é o restante do capítulo 8, que vai do versículo 7 até o versículo 13, as primeiras 4 trombetas. E o desenvolvimento, as últimas 3 trombetas. Os eventos das últimas 3 trombetas serão maiores e mais graves e mais sérios aqui do que os das primeiras 4 trombetas. Então, tudo que vai acontecer nessas últimas 3 trombetas começa no capítulo 9, nós vamos ver o capítulo 9 aqui no sábado, mas vai até o capítulo 15, versículo de número 8. Hoje nós estamos apenas com o capítulo 8, né? E nós vemos então aqui a introdução do bloco 2 com as primeiras 4 trombetas, que eu coloquei bem aqui nesse próximo slide, nosso último de hoje. 4 primeiras trombetas. Como nós já acabamos de ler, nós lemos no versículo 7, a primeira trombeta, durante o toque dessa trombeta, terça parte da flora mundial, ou seja, das florestas, das vegetações, uma terça parte das vegetações da terra vai ser destruída. Lembrando que durante os 7 selos, foi uma 4ª parte de tudo que foi destruída e uma 4ª parte da humanidade também que morreu, que vai morrer na grande tribulação durante os 7 selos. Durante as 7 trombetas, das 3 partes que sobraram, então, uma terça parte. Essa terça parte representa a metade de todos os recursos naturais e também de todos os recursos humanos de toda a humanidade. A metade da humanidade e dos recursos da terra, das riquezas da terra, vão desaparecer da terra durante o toque destas 7 trombetas. A primeira trombeta, então,
é para a destruição da terça parte de todas as florestas. A flora representa todo o vegetal, todos os vegetais na face da terra. A segunda trombeta, nos versículos 8 e 9, que nós já lemos, a terça parte da fauna marinha, ou seja, dos peixes. Os peixes do mar vão diminuir. Então, essa terça parte representa já a metade dos peixes do mar terão morrido com essa segunda trombeta. A terceira trombeta, a terça parte da água doce, água potável. Portanto, se imagina que esses versículos 10 e 11 estão profetizando que, além de fome que haverá lá, desde o terceiro selo, que foi também o terceiro cavaleiro, do cavalo preto, além da fome, também haverá sede, falta de água. E a quarta trombeta terça parte das estrelas do céu escurecerão, perderão o seu brilho, muitas cairão do céu. Então, muitos cataclismos vão acontecer nesse período das 4 primeiras trombetas, e já haverá pessoas morrendo nesse período. Quando fala, por exemplo, da água doce, é porque uma estrela chamada absinto, que significa amargor, vai contaminar uma terça parte das águas, por isso não haverá água para beber, e muitos homens, diz no versículo 11, muitos homens morrerão por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Ok? Então, assim, a terça parte de todas essas coisas. E o capítulo 8 termina no versículo 13, dizendo, como está aqui embaixo: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Repita esse versículo 13. Ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Glória a Deus. Um dia que você tiver curiosidade, pegue a sua Bíblia e procure na Bíblia todos os ais que existem. Só nesse versículo achamos 3. Viu? Você vai ver que na Bíblia tem muito ai. Esse ai é uma expressão de dor. Expressão de dor, expressão de sofrimento. Muitos ais são profetizados. No Evangelho segundo Mateus, Jesus, no Sermão da Montanha, Mateus escreveu só as bênçãos, Benditos os puros de coração, benditos os humildes. No Evangelho segundo Lucas, Lucas escreveu os 2 lados. O lado positivo, as bênçãos, benditos os humildes, benditos os puros de coração, benditos os que são perseguidos por causa da justiça, benditos os misericordiosos. Mas escreveu também o outro lado, usando a palavra ai. Ai de vós, ai de vós, ai de vós. A Bíblia tem muitos ais. Paulo aplicou até um ai pessoalmente para ele, que nós podemos também aplicar para cada um de nós. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo disse assim, ai de mim. O quê? Muito bem, se eu não pregar o Evangelho. Viu? Isso vale também para mim e para você. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então a Bíblia tem muitos ais. Esses ais, dá para se escrever um livro só sobre os ais da Bíblia. São profecias que se cumprem na vida de quem?
semeou ventos. O que a Bíblia diz? Quem semeia ventos, colhe tempestade. A lei da semeadura, ela é implacável. Ela vale para todos. Como toda a palavra de Deus vale para todo mundo, não vale só para crentes. E tem gente que é descrente, e por ser descrente, fica pensando que a Bíblia não vale para ele. A Bíblia, a palavra de Deus, a carta magna do reino de Deus, vale para todo mundo e age na vida de todo mundo. Por isso ela é espada de dois gumes. Dois gumes, porque os dois gumes representam salvação e condenação. A palavra de Deus age na nossa salvação, como também age na condenação dos ímpios que não são convertidos a Deus. É a palavra de Deus quem age dessa maneira, e essa palavra é o próprio Jesus, a quem João Batista disse que é o que a todos batiza com o Espírito Santo ou com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista declarou: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem outro que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ou seja, eu não sou digno de ser escravo dele, de ser servo dele. Ele vos batizará. Quando ele fala ele vos batizará, João Batista está profetizando sobre toda a humanidade. Toda a humanidade é batizada por Jesus. Em um dos dois batismos. São dois batismos aos quais João Batista se referiu. Ele vos batizará no Espírito Santo, com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo é o batismo de salvação, porque os salvos são cheios do Espírito Santo. Como a igreja nasceu no dia de Pentecostes, e diz em Atos 2,4, e ficaram todos cheios do Espírito Santo. Os salvos que vão morar no céu são os que procuram viver uma vida cheia do Espírito Santo. Obedecendo ao que Paulo, sob a inspiração do mesmo Espírito, escreveu na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele coloca ali a importância da congregação, o que estamos fazendo aqui nessa noite, para ser cheios do Espírito. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando de todo o coração hinos e cânticos espirituais, e dando sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É assim que nós ficamos cheios do Espírito Santo, com o qual fomos batizados para a salvação. Quem não se enche do Espírito Santo, mesmo tendo sido convertido, mas não se enche do Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, mas entristece o Espírito Santo por não se encher dele. E cai naquela palavra que Paulo disse em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia que Jesus vem nos buscar. Só os selados, ou seja, só os cheios do Espírito Santo vão subir com Jesus. Os que não se enchem, estou falando dos crentes que receberam o Espírito Santo, mas não se enchem, porque encher-se do Espírito Santo é uma atividade diária. Todos os dias temos que nos encher do Espírito Santo. Não existe esse negócio de uma vez cheios do Espírito Santo, vai ficar para sempre cheio do Espírito Santo. Isso não existe.
O Espírito Santo nos enche, mas o mundo e nós mesmos, nossa própria alma, as próprias coisas que fazemos, nos esvaziam de novo. Tá? Nós temos que estar constantemente buscando a plenitude do Espírito Santo, buscando se encher com o Espírito Santo. Então, aqueles que receberam o Espírito Santo, mas não se enchem, eles vão, claro, entristecer o Espírito Santo, e se não acordarem dessa situação de entristecimento do Espírito Santo, eles vão chegar ao que disse Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, eles vão apagar o Espírito Santo. Paulo disse: não apagueis o Espírito. Apagar o Espírito Santo representa a saída do Espírito Santo daquela vida. Isso é o que vai acontecer com todos aqueles aos quais Jesus denominou muitos chamados. Mateus 22:14, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Uma das muitas diferenças entre os muitos chamados e os poucos escolhidos é esta: os muitos chamados receberam o Espírito Santo, mas não se enchem com o Espírito Santo. Aí eles viram crentes mornos, crentes fracos, crentes frios para com Deus, não tem vida de oração, não tem vida de palavra de Deus, não tem vida de congregação, não se enchem com o Espírito Santo. O Espírito Santo está neles, mas está triste. A tristeza do Espírito Santo nessa pessoa, ela se manifesta nessa pessoa, fazendo com que ela não tenha vontade de orar, não tenha vontade de vir congregar, não tenha vontade de ler Bíblia. Ela só tem vontade para coisas do mundo e para coisas da carne. O Espírito de Deus está nela, mas nessa pessoa, mas está triste, se entristeceu dentro dessa pessoa. Se ela continuar assim, os muitos chamados continuam assim, eles vão chegar até o ponto de apagar, ou seja, o Espírito Santo vai sair deles. O Espírito Santo veio habitar em nós para nunca mais sair, mas se ele chegar a sair, ele não volta nunca mais. Essa pessoa caiu no pecado sem perdão, ela caiu na apostasia, que se chama também pecado contra o Espírito Santo, e quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa vida e nem na outra. Todos os muitos chamados vão pecar contra o Espírito Santo. Muitos já pecaram, já estão por aí. Tem muita gente por aí no mundo, eu já conheci muitas delas, que já estiveram em igreja e hoje não estão mais em nada de Deus, porque elas já apostataram, o Espírito de Deus já saiu delas. Estão aí no mundo e no mundo vão ficar até irem para o inferno. Os poucos escolhidos, que são os eleitos de Deus, eles são vigilantes. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, os poucos escolhidos, eles são apercebidos, eles são vigilantes, eles não perdem tempo, eles aproveitam o tempo que Deus está lhes dando para buscar cada dia mais a face do Senhor, para se encher cada vez mais com o Espírito Santo, a fim de não entristecer o Espírito Santo e muito menos apagar o Espírito Santo. Eles querem ser guiados pelo Espírito Santo a toda a verdade, porque está escrito em Romanos 8,14 que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses é que são filhos de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito de Deus, amado, não é filho de Deus. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus.
E João 16, 13, Jesus disse que o Espírito de Deus é o Espírito da verdade que vos guiará a toda a verdade, a toda a palavra, a entender a palavra, a meditar na palavra diariamente, a praticar a palavra no viver diário, dentro de casa ou fora de casa, na profissão, na escola, na faculdade, onde quer que esteja. Nós não vivemos como as pessoas que estão lá no mundo vivem. Nós, mesmo estando no meio dessas pessoas, vivemos como o Senhor nos manda viver aqui na sua palavra, na frente delas, para que elas vejam que nós somos do Senhor. Por isso Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, Ele vos batizará com o Espírito Santo e vos batizará com fogo. Fogo é o batismo de condenação. Por isso, em Mateus capítulo 3, versículo 10, João Batista disse assim que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O machado ali representa Jesus. Jesus é a palavra de Deus, o verbo de Deus. A raiz das árvores, as árvores representam toda a humanidade. A raiz das árvores representa a origem delas. A origem de todos os homens foi pela palavra de Deus. Deus falou e eles passaram a existir. Por isso o machado está na raiz das árvores, está na origem de todos os homens. Todos os homens têm a sua origem, a sua existência, porque Deus falou e Deus os chamou à existência. Como Ele próprio diz em Isaías 43, eu te chamo pelo teu nome. Ele nos chamou, Ele chamou cada pessoa que existe à existência, para que essas pessoas façam o quê? Façam aquilo que Paulo pregou em Atenas, em Atos capítulo 17, para que busquem a Deus, porque quem busca a Deus de todo o coração o encontra. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aqueles que buscam a Deus e o encontram, recebem o Espírito Santo e produzem o fruto do Espírito, que está escrito em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem não tem o Espírito, ou quem não se enche do Espírito, não produz o fruto do Espírito. Ele produz as obras da carne. Em Gálatas 5, antes do fruto do Espírito, está escrito que aquele que pratica as obras da carne não tem lugar para ele no reino de Deus, não tem herança no reino de Deus. Os que praticam essas coisas não têm salvação. Os que praticam as obras da carne não têm salvação. As obras da carne são ciúmes, invejas, mentiras, contendas, bebedices, malícia, lascívia, adultério, prostituição, fornicação, impureza. Os que praticam essas coisas, Paulo escreveu assim: como eu já vos preveni, não herdarão o reino dos céus. É o que está escrito em Mateus 3, 10. A árvore que não der bom fruto, o bom fruto é o fruto do Espírito, será cortada e lançada ao fogo. Isso é condenação, isso é o batismo de fogo. Aí pula o versículo 11, que fala: Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo, e vai para o versículo 12, Mateus 3,12. João Batista disse: a pá ele tem na mão,
limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro e lançará a palha em fogo inextinguível. Agora ele mudou a comparação. No versículo 10 foi machado, no versículo 12 é a pá. Quem tem a pá na mão é o Pai. A pá que ele tem na mão é a palavra de Deus, é o seu Filho Jesus, que ele enviou a essa terra. A humanidade no mundo, espalhada pelo mundo inteiro, é a eira. Eira é a fazenda de Deus. A eira de Deus. O que Deus vai fazer com a sua palavra? Vai recolher o seu trigo, ele vai limpar essa terra. Deus vai limpar essa terra, tá? E o final dessa limpeza vai ser aqui, com a grande tribulação. Ele vai limpar essa terra toda. Vai primeiro recolher o trigo no celeiro. O trigo são os salvos. O trigo são os poucos escolhidos. O trigo são os eleitos de Deus. Eles serão recolhidos no celeiro do céu. Mas a palha são os ímpios, será queimada em fogo inextinguível. A condenação dos ímpios. Jesus é quem batiza no Espírito Santo e com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, amados. Isso que eu estou pregando para vocês é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, ele é representado na palavra por muitas coisas. Uma delas, trombeta. Trombeta que em hebraico se chama shofar. Abra na sua Bíblia no Antigo Testamento, o livro do profeta Joel. Vamos abrir aí, vamos ler 2 textos no Antigo Testamento. Um deles é o livro do profeta Joel. Joel vem depois de Oséias, tá? Ajudou aí? E antes de Amós. Joel, você tem Daniel, Oséias, Joel. Daniel é grandão, né? Você vê aí, Daniel, Oséias e Joel. Joel, capítulo 2, só o primeiro versículo. Joel, capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Leiam. Aleluia. Tocai a trombeta em Sião. Esse livro foi escrito em hebraico, então em hebraico está escrito no lugar de trombeta aí, shofar. Tocai a trombeta em Sião. A dinâmica das profecias, especialmente as profecias do Antigo Testamento, envolve a história presente em que essas pessoas estavam vivendo naquela época e a história futura que o futuro povo de Deus, ou seja, a igreja, ia viver. Para a história daquele povo de Israel, Deus está chamando a atenção deles através do profeta Joel, como fez através de muitos profetas, mandando pregar. Tocar a trombeta significa pregação. Tocar a trombeta significa um alarme, uma chamada de atenção que esse povo estava prevaricando, esse povo estava pecando, esse povo estava conformado aí à sua vida de pecado e achando que Deus não está vendo nada e achando o pecado normal. Deus então
manda Joel dizer: toca a trombeta em Sião. Sião representa o monte sobre o qual a cidade de Jerusalém foi construída. Vai na capital deles e manda tocar a trombeta lá no Monte Sião, lá na capital, para que todos escutem que o Senhor está irado contra esse povo e o dia do Senhor está próximo e vem. O dia do Senhor para eles era o dia em que o Senhor ia arrancá-los da terra, arrancá-los de suas casas, arrancá-los de suas cidades e levá-los cativo para uma terra estranha, que foi a Babilônia, onde eles ficaram escravos por toda uma geração de 70 anos. Essa profecia, nesse sentido, se cumpriu. O povo de Israel foi levado para a Babilônia, na época do rei Nabucodonosor da Babilônia, que escravizou esse povo ali por 70 anos. E a razão pela qual esse castigo aconteceu com o povo de Deus, foi porque o povo de Deus estava adormecido nos seus pecados, não estavam buscando a Deus de todo o coração, não estavam tendo uma vida espiritual como precisavam ter. Mas agora vamos transferir tudo isso para o Novo Testamento, para o novo povo de Deus. O novo Israel de Deus se chama a Igreja de Jesus Cristo, a qual nós pertencemos. Nós somos a Igreja de Cristo. Nós somos o novo povo de Deus. Sião representa, o Monte Sião representa Jesus. A igreja é para estar construída como a Jerusalém estava construída sobre o Monte Sião. A igreja tem que estar construída sobre Cristo, porque Cristo é a nossa rocha. Para sermos crentes firmados na fé, crentes firmados na rocha, e Jesus ensinou que Ele, sendo a rocha, a maneira de nós edificarmos a nossa vida sobre a rocha é recebendo a palavra de Deus e praticando essa palavra. Por isso Jesus disse no final do Sermão da Montanha: aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem insensato, imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia e não sobre a rocha. Por isso, grande será a ruína desse homem, porque ele não suportará os ventos, nem as enchentes, nem as tempestades que virão contra, ele vai cair e grande será a sua ruína. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, sensato, que edifica a sua casa sobre a rocha. Virão contra ele as mesmas chuvas, os mesmos ventos, as mesmas tempestades, mas ele não vai cair, porque é uma pessoa firme, cuja vida está edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. A edificação, percebeu que a edificação sobre a rocha está ligada à prática da palavra. Nós recebemos a palavra como? Recebemos a palavra pela leitura bíblica, pela meditação bíblica, pela congregação onde ouvimos a palavra, mas ao recebermos a palavra, temos a responsabilidade de colocar essa palavra em prática, nas nossas ações, nas nossas atitudes, em tudo o que fazemos no nosso dia a dia, praticar, obedecer. Praticar é a mesma coisa que obedecer a palavra de Deus. É assim que edificamos a casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então seremos inabaláveis.
Só que essa profecia de Joel está denunciando para os nossos dias, para os dias da igreja de Cristo Jesus, os dias em que nós vivemos, é que a maioria dos crentes não estão praticando a palavra de Deus. Não estão vivendo a palavra de Deus. Estão adormecidos no mundo. Estão conformados com o seu pecado. Estão vivendo como se não fosse com eles que Deus está falando. E ainda não se enxergando e se achando que está tudo bem, e por isso continuam a viver suas vidas prevaricando, transgredindo contra o Senhor, contra a sua palavra, e achando que está tudo bem. E o Senhor diz então, tocai a trombeta em Sião. O que vocês estão ouvindo nessa noite é essa trombeta tocando. O Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, não falsos evangelhos por aí que mantêm os homens nos seus pecados, mas o verdadeiro Evangelho de Cristo que confronta o pecado e que chama para a santidade. Essa é a trombeta que está tocando. Aleluia. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte, na minha santa igreja. Perturbem-se, não é para ficar acomodado, não é para ser perturbado. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Sabendo que o Senhor vem e já está próximo, a nossa atitude deve ser: depois de Joel, nós vemos Amós. Depois de Joel, você tem Amós. Capítulo 4, versículo 12. Amós, capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Repita. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Aleluia. Naquele tempo falou com Israel. Hoje, essa mesma palavra, Deus está falando conosco. Vamos ler novamente, mas onde 2 vezes aí aparece Israel, você vai dizer o seu nome. Eu vou dizer o meu, você diga o seu. Amém? Glória a Deus. Todos juntos. Portanto, assim te farei, ó Edivaldo, e porque isso te farei, prepara-te, ó Edivaldo, para te encontrares com o teu Deus. A palavra-chave aqui é preparação. É o verbo preparar. Prepara-te. Joel 2:1. O dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor vem chegando. Os sinais dos tempos estão acontecendo. Pastor, qual é o maior sinal hoje? O maior sinal hoje é o que Jesus profetizou em Mateus capítulo 24. A multiplicação da iniquidade. Não é isso que está acontecendo no mundo? Não é isso que você está vendo? Todos os anos Hollywood premia os filmes aí e os artistas dos filmes que lotam os cinemas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, premia com o Oscar. Esse ano tem 2 filmes concorrendo ao Oscar. Oscar de melhor filme, Oscar de melhor diretor, Oscar de melhor ator, Oscar de melhor atriz. Dentre a lista dos filmes escolhidos para concorrer ao Oscar, tem 2 filmes
Um de uma moça lésbica. E o outro de um rapaz homossexual que mora com outro rapaz. De todos os filmes, que são poucos filmes que eles escolhem para receber o Oscar, 2 filmes têm esse tema. E todo mundo aplaudindo, todo mundo achando bonitinho, todo mundo achando muito legal. A moça lésbica concorre à melhor atriz. O menino é um rapazinho novinho. Homossexual concorre como melhor ator para ganhar o Oscar. Isso é o mundo. O mundo está multiplicando a iniquidade. Esse é o maior sinal que nós agora estamos enxergando do final dos tempos. Tem outros sinais acontecendo. Temos rumores de guerra, temos fome, temos aumento de pobreza. Vimos esses dias que 82% das riquezas do mundo estão nas mãos apenas de 2.043 homens. Desses 2.043, 43 são brasileiros. Desses 43, tem 12 que ficaram bilionários durante o ano passado. Que foi um ano que todo mundo falou que o Brasil estava em crise. Mas 12 homens aqui no Brasil ficaram bilionários. Não bilionários de real, não, bilionários de dólar. %, esse número representa 1% da humanidade está com 82% das riquezas e o resto tudo, suando, pelejando para viver. O mundo está cheio de desigualdade, de injustiça, de mentira, de maldade, de corrupção. Mas todo mundo quer carnaval. É carnaval, é futebol, é cerveja, é balada, é funk, é droga, é tráfico, é prostituição. Esses são sinais, amados. Jesus está voltando. O dia do Senhor vem e Ele diz: toca a trombeta no meu santo monte. Diante disso tudo, nós que estamos ouvindo essa trombeta, o que temos que fazer? Prepara-te. Prepara-te para te encontrar com teu Deus. Vamos ler o texto que diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, Hebreus 4:12, e vamos ler também o 13. Hebreus capítulo 4, agora o Novo Testamento, né? Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Quem encontrou? Hebreus 4, 12 e 13. Juntos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura
que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Leia só o versículo 13. Aleluia. Haverá prestação de contas? Eu fiquei pensando essa semana, né? Que prestação de contas haverá para esses 2.043 homens super ricos que estão na face da terra hoje? Que enriqueceram à custa dos que estão morrendo de fome, de miséria. As riquezas deles resolveriam todos os problemas de saúde e de educação no mundo. O que eles faziam com esse dinheiro todo? Esse dinheiro é o dinheiro pelo qual eles compraram o inferno, prostrando-se diante de Satanás, como Jesus não se prostrou. Porque o diabo que encanta as pessoas com as coisas do mundo, porque ele é o príncipe desse mundo e pai da mentira, e diz para elas, como disse para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quem é de Deus, responde como Jesus respondeu: para trás, Satanás, arreda, porque está escrito: adorarás somente ao Senhor vosso Deus, só a Ele darás culto. Glória a Deus. Todos haverão de prestar contas. Curva a sua cabeça agora na presença do Senhor. Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo teu amor, pela tua presença, pela tua santidade, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo, que derramaste sobre nós. Te louvamos, Senhor, pelo teu amor, te louvamos pelo teu Espírito. Espírito Santo de Deus, perdoa-nos por todas as vezes que nós te entristecemos. Não permita que nós jamais venhamos a te apagar das nossas vidas. Guia-nos em toda a verdade. Guia-nos em toda a palavra. Coloque em nós, Espírito Santo, fome e sede, avidez pela tua palavra, para que na palavra, na meditação diuturna da tua palavra, busquemos a face do Senhor e sejamos santificados na verdade, como Jesus orou ao Pai por nós e continua intercedendo no céu por nós à destra do Pai. Com certeza, com essa mesma oração: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ouvimos hoje aqui a tua palavra, Senhor. Ouvimos hoje aqui o soar da tua trombeta, a trombeta do Deus vivo, a palavra do Senhor, que chega em nossos corações, aquecendo, queimando o nosso interior, chamando a nossa atenção para
a maior de todas as realidades, que o dia do Senhor está próximo, que o dia do Senhor vem e não tardará. E nós estamos vendo os sinais que confirmam essa verdade. Diante de tudo isso, Senhor, nós oramos a Ti. Senhor, nós precisamos de Ti. Pai, nós precisamos de Ti. Jesus, nós precisamos de Ti. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Ó Deus, nós precisamos de Ti. E por isso clamamos pela Tua presença em nossas vidas o tempo todo, livrando-nos do mal, livrando-nos do maligno, livrando-nos das ciladas de Satanás, abrindo os nossos olhos, especialmente para com a nossa própria carne, Senhor, a fim de que estejamos apercebidos, não dando lugar à carne, porque está escrito que não somos devedores da carne para vivermos segundo a carne, mas para vivermos como homens espirituais, mulheres espirituais, como filhos de Deus, guiados, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo. E por isso clamamos a Ti, enche-nos com Teu Espírito, Senhor, e guia-nos, ó Deus, na Tua presença, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, maravilhoso Tu és. Aleluia.